Olá, leitores e ex-leitores que caíram aqui no podcast dedicado a e apresentado por leitores desviados, tentando achar o caminho de volta para a biblioteca. Eu sou Amanda Gonçalves, apresentadora desse podcast, e prometo a vocês um podcast de literatura sem tortura. Para nos acompanhar nessa saga, eu sou a Thaís Margarida e, assim como vocês, tenho muitos livros na estante e pouco tempo para ler. E eu, Daniel Sanches, o bibliotecário solidário. A gente prepara um episódio hoje pensando em quem está do outro lado do livro, a pessoa que conversa com o leitor de igual para igual, escritor. Mais próximo ainda de nós, meros mortais, estão os escritores independentes. Falando de leitura num modo geral, esse escritor pode ser o escritor de livro, ensaísta, jornalista, poeta, roteirista. Cada tipo de escrita tem seu meio de publicação e no mundo altamente digital, as possibilidades aumentam. Quando se trata de livros e do mercado literário, publicar por grandes editoras pode garantir uma divulgação maior, mas não é a única opção de sucesso para o livro. Bom, segundo o site do Clube dos Autores, em abril de 2020 foi registrado um aumento de 40% na quantidade de livros publicados em relação ao mesmo período de 2019. Em maio, as vendas cresceram 56% e o número de novos autores aumentou em 83%. Além do aumento na demanda de conteúdo causado pelo isolamento parcial na pandemia, durante o período surgiram algumas plataformas que publicam de forma física e virtual e têm seu próprio meio de distribuição, como é o caso da Amazon, Kindle Direct Publishing, que é a KDP, e o Clube dos Autores e a editora Viseu. O crescimento nas publicações nesse modelo acompanha o consumo, segundo a pesquisa da Nielsen Book de 2023. Os livros digitais passam a representar 8% do mercado editorial. É um avanço considerado em relação aos 6% de 2022. Os formatos estão cada vez mais acessíveis, então você encontra para ler no Kindle ou no aplicativo do Kindle para celular. Essa crescente no livro digital pode ter relação com o tempo que a gente passa conectado à internet, obviamente, e é uma fonte inesgotável de conteúdo que tem mudado a forma como a gente consome. Apesar dessa tendência de mercado, os maiores desafios ainda são o marketing, a distribuição, quando se trata de livros físicos principalmente. Se tem mais dificuldade para ter espaço e destaque em livrarias físicas, que são dominadas pelas editoras tradicionais. Vocês leem livros de autores independentes? Conhecem muitos autores independentes? Consomem? Como é que é? Eu leio, mas não no formato digital. No formato digital me cansa muito os olhos. A gente já lê bastante no trabalho, né? Ou lê, ou está utilizando para escrever, para, enfim, mandar e-mail. Então me cansa muito. Eu não leio nada no digital. Os independentes eu gosto de conhecer em feiras, indicações. Eu gosto muito de ir em feira de livro, né? Feira literária, em formatos outros, né? Eu gosto bastante desse formato do tipo fanzine, que a pessoa usa sem grana, sem nada. O pessoal usa bastante também para poesia. Tem aquele outro formato cartoneiro, né? É um formato que o pessoal começou numa dessas crises aí da Argentina. A galera não tinha como publicar, eles começaram a utilizar cartões, né? Cartão no sentido de papelão, né? Papelão que você usa, sei lá, se comprou uma geladeira, comprou uma air fry, e aí você usa aquele papelão para fazer uma arte e para fazer a escrita, e aquilo recebe uma costura. E é bem bacana, e aí deu uma popularizada na América Latina e na Península Ibérica também. Então é uma coisa da galera de fala de língua espanhola e também do Brasil. Não sei se em outros lugares tem, pelo menos eu não conheço. Porque o lance do escritor independente é exatamente isso, né? De você não ter uma grana para botar ali, porque geralmente as editoras, ou, né, para você ser convidado por uma editora é muito difícil, né? Você tem que ter uma alta relevância, já tem que estar com um nome, hoje em dia, no caso, bombando na internet.
Então, tipo, essa coisa de fazer o seu próprio fanzine, às vezes, num papelão, cara, é muito arte de resistência mesmo, né? Verdade. Total. Também tem, o pessoal às vezes usa também recursos como máquinas de escrever, né, para produzir esses fanzines, né. Eu já vi alguns exemplos e a possibilidade de formato é infinita quando a gente parte para esse tipo de produção literária que não é tão certinha. Tem fanzines que contam histórias através apenas de imagens, de colagens também, né? Assim, eu sou muito fã de colagem. Embora eu consumo assim muito pouco de fanzine, e até porque eu também tô voltando a ler agora, né? Então, tipo, faz o quê? Um ano que eu voltei a ter uma rotina de leitura decente, vamos dizer assim. Mas, assim, eu acho muito massa, até porque essa galera faz essa divulgação de forma independente mesmo também, né? Como disseram, o marketing é um grande desafio. Você fazer o negócio pegar no boca a boca é muito mais difícil hoje, até porque tá todo mundo conectado na internet, né? E aí, também por isso que aumentou o conteúdo, a produção e o consumo de conteúdo digital, mas eu também sou do time do Daniel, que eu só leio no digital o que só é produzido pro digital, porque não tem outro meio, porque é uma leitura cansativa, né? Tipo, tem muita coisa para tirar a nossa atenção, como a gente falou no nosso primeiro episódio, né? Que esse é um dos motivos pelo qual as pessoas acabam lendo menos ou né, tendo essa atenção dividida, distribuída entre as mídias. É muito louco, porque se você pensa, até se você é um autor e você precisa divulgar a sua obra, não tem outro caminho a não ser você se expor na internet, colocar lá ou a sua cara ou a sua obra de uma forma muito original para poder chamar a atenção do público. Eu tento focar em ler, não importa o formato, porque muitas vezes é mais fácil eu carregar o livro no celular do que eu carregar o livro na bolsa, dependendo do lugar onde eu vou. Então eu acabo lendo tanto no celular quanto no formato físico. No computador que eu não consigo ler muito, porque computador para mim quer dizer trabalho, né? Significa trabalhar. Mas, assim, o celular tem realmente esse problema da interrupção, da notificação. A gente usa ele para coisas totalmente diferentes. Realmente difícil ficar ali focada lendo. Mas tem outros formatos de conteúdos como quadrinhos, né? Que para mim é tudo bem tranquilo de ler no celular. Enfim, tem também aquelas plataformas como o Medium, o Substack, que a gente tem acesso a outros tipos de textos, né? Não só livros, como artigos e reflexões das pessoas. Tem um conhecido que ele começou a publicar contos e poesia no Substack também, eu achei até um uso diferente. Enfim, é mais a questão de se adaptar ao momento, né? Para mim, no caso de ler tanto ou livro físico ou livro digital. Bom, depois que a Thaís falou, eu vou me contradizer aqui no que eu havia dito inicialmente, de não consumir nada praticamente online, né? No celular, tem uma galera que está escrevendo para o Instagram, está produzindo, né? Escrevendo e desenhando para o Instagram, que eu acompanho bastante, eu acho bem bacana, bem engraçado. Por exemplo, a Laerte, ela está produzindo uns quadrinhos, ela tem uma série, né? Um deles é Laerte e Minotaura, que é uma coisa assim meio enigmática tal. Então, eu acho bem bacana, mas é algo assim muito rápido. Às vezes toma um tempo, porque eu descobri num tempinho que você começa a seguir o próprio Instagram já vai te sugerindo outros, né? Então, se eu consumo, assim, às vezes eu fico um tempo a mais até, aquela coisa meio de internet, de ficar passando as páginas, mas são tirinhas bem curtas, de 2, 3 quadrinhos, tem uma outra que é um pouquinho maior, mas no geral são coisinhas assim de 2, 3 quadrinhos. O André Dahmer também está produzindo bastante coisa interessante. Eu tenho visto, tem uma galera com trabalhos no sentido
sei lá, o cara é veterinário, o cara, a mulher ela é veterinária, e aí ela vai produzir algo informativo, só que no formato de quadrinho, então você tem aquela coisa mais leve, e ao mesmo tempo que você tá pegando informações, tá se informando. Então, eu acho que as coisas estão sendo, acho que agora, exploradas de acordo com a mídia, né, que você está utilizando. Que eu acho diferente, por exemplo, de você pegar um livro e jogar no PDF. Aí eu não consigo. Aí não rola, fica muita coisa, fica cansativo. Mas como a galera tá pensando já numa mídia específica e tá produzindo para essa mídia, então eu acho que tem. Eu tô começando a sacar esse pessoal nessa pegada. Tô achando bacana. Então, é muito interessante ressaltar isso que o Daniel falou, porque sim, as pessoas elas estão se adaptando a essas novas formas, né, de se comunicar e essas novas formas de publicar os seus trabalhos de uma via que você não precise gastar uma grana, vamos dizer assim, né? Que todo o trabalho que você tem que fazer é realmente de divulgação. Tem um cara bem bacana chamado Pedro Vinícius, não sei se vocês viram já. É um rapaz super jovem. Ele começou a fazer na pandemia uns desenhos meio toscão, assim, mas toscão já de propósito. Inclusive, supostamente tem erros, assim, que ele passa um traço preto por cima. E ele manda muito Ah, bem no eu Instagram. conheço. Eu Conhece? conheço, eu acho muito legal, muito legal. Gente, é Fica uma coisa sensacional. meio tosqueira, assim, meio feita no Paint, não é? Uma coisa meio assim. Isso, ele faz um pente, exatamente. E aí ele pega umas coisas muito rápidas, assim, né? O que está acontecendo agora, é que nem o prêmio aí que a Fernanda Torres recebeu, o Globo de Ouro, e ele pega no mesmo dia ou no dia seguinte, você já está vendo a arte dele que ele está mandando. E ele saiu um livro também dele, né? Bem com aquela cara, aquele formatinho assim do Instagram, até comprei para deixar na biblioteca lá. É muito legal, ele sacou muito esse formatinho do Instagram. Eu acho até interessante porque as pessoas às vezes menosprezam, né, o conteúdo digital. É como se fosse menor que o livro. E a gente vai aprendendo que não, que é somente uma forma diferente mesmo, que se adapta às pessoas, ao consumo das pessoas, né? Ir onde as pessoas estão. No caso, vai para o Instagram, vai para o Facebook, dependendo aí do público que você quer, vai pro Pinterest, que seja, de repente, se for uma coisa mais de arte, vai pro TikTok, fazendo um filminho daquilo que você produz, ou então, de repente, postando mesmo as fotos com uma trilha sonora interessante. Tudo isso acaba alimentando mesmo, de uma forma muito diferente da qual a gente estava acostumada, mas acaba alimentando um público e construindo uma base, né, para esses artistas, escritores, etc. Isso acontece meio que naturalmente, né? Você vê a história das mídias, mais ou menos assim, uma inicia imitando a outra até que tem um outro formato, né? Ou até que aparece uma outra mídia e aquele formato anterior perde um pouco o porquê, né? Sei lá, se a gente pensar, ver a fotografia, o sentido de você estar posando para um artista te fazer uma foto sua acabou sendo alterado, né? Aí você começa, sei lá, com pintura mais abstrata, ou então fica mais para uma elite, né? Tem uma grana que vai pagar alguém para pintar, ou então surgem os formatos híbridos, né? Que tinha uma mistura antigamente de fotografia com pinturas. Tinha uma pintura e uma fotografia e uma parte da sua roupa, alguma coisa, ela era colorido, era pintado no pincel. Surgem coisas bem bacanas, bem interessantes. Talvez a gente esteja nesse momento agora com essas novas mídias, e agora também tem um lance da inteligência artificial, né? Vamos ver como é que vai sair daí. Eu acho que um dos ganhos para os escritores independentes, né, no caso, voltando aí para nossa pauta principal, trabalhar com a inteligência artificial nesses moldes de ferramenta mesmo, de revisão, às vezes de organização das informações que você vai colocar no livro, né? Às vezes algum
alguma relação histórica, alguma coisa assim, tudo isso a inteligência artificial pode ajudar. Mas também tem gente que tem aí não vou falar a cara de pau, né? Mas a coragem de deixar a inteligência artificial trabalhar pelo autor, né? No caso, ele coloca lá as coisas que ele precisa e manda para o mundo depois, né? A criação dele, seja um livro, seja uma arte ou qualquer coisa assim. Mas o que vai diferenciar mesmo é o resultado, né? Como que isso vai se conectar com o seu leitor, com a pessoa que vai consumir a sua obra, né? Vai consumir o seu trabalho. Às vezes a inteligência artificial por si só ela não consegue alcançar essa conexão. Então, se você não estiver em supervisão desse conteúdo, onde vale mais o crivo da pessoa que criou, ou avaliação mesmo, né, de isso aqui tá bom ou isso aqui tá ruim, se a pessoa não tiver essa atenção aos detalhes, ela deixa passar e aí vai ser só mais um, assim, né, no meio da multidão. Tem, para diferenciar mesmo, assim, né, essa coisa dos autores independentes, tem os casos de sucesso, né, de autores que se tornaram muito, muito conhecidos, escrevendo de forma independente, escrevendo ali o seu romance ou publicando um livro que já estava ali guardado na gaveta, né. Eu acho que o mais conhecido que a gente tem no Brasil hoje é o Rafael Montes, que escreveu vários livros de sucesso, né? Romances como Suicidas, Dias Perfeitos, ou as obras mais conhecidas por onde as pessoas já devem ter ouvido o nome dele é pelo Bom Dia Verônica, que é a série da Netflix, e agora a Beleza Fatal, que é uma série da Max, para ver que, tipo assim, você pode começar pouco, né, pequeno, com ali o seu pequeno público e alcançar outros lugares, de acordo com o resultado do seu trabalho mesmo. Isso que você falou, Amanda, eu estava pensando em algo aqui relacionado com a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, né? Que a de 2024, que foi a mais recente, ela aponta uma diminuição nos leitores do Brasil, né? Pode pegar um dado aqui, 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra em 2024. E uma outra questão, eu conversando com um colega meu que é editor, ele conversando pelo Facebook, né, qualquer coisa, ele estava reclamando de que os autores leem pouco. Ele falou, cara, tem edição minha que eu vendo 5 exemplares. Então, como é que pode uma coisa dessa? Então, acho que ainda tem uma coisa do fetiche do escrever um livro, que as pessoas têm algum tipo de fetiche, sei lá, ou talvez de um lado para pagar de famoso, ou talvez para pagar de intelectual, mas não quer estar em contato com a escrita, com a leitura, só quer ter aquilo lá e pronto. Então fica uma coisa meio doida, né? A gente está falando, então agora tá lançando muito livro, tá vendendo livro, tem um monte de plataforma, tem um monte tal. E do outro lado, a população tá lendo menos. Não é uma coisa meio maluca? Eu sei que o preço tá mais alto. Se não fosse as feirinhas aí que tem de vez em quando que eu vou, não dava pra comprar livro não, porque um livro, assim, mais barato que eu vi foi 60, R$ 70. E é frustrante. Eu digo, quando você vai na loja, assim, loja física, de entrar, de escolher. Não tô falando de lojas de e-commerce, que é outra história, que às vezes a gente consegue uns bons descontos, mas, enfim, é frustrante. Tem, além do preço, né, também tem, acho que pouco programa de incentivo, né, de pessoas falando, de repente, de uma leitura mais circular, né, essa coisa de você repassar o livro para frente, de você ir mais em sebos, de participar de questões de leitura coletiva, que isso também tem muito impacto, né, dessa pouca procura, também vem da nossa falta de tempo, da sociedade que está mais acelerada, mas também vem do acesso, né, do acesso com quem é que está podendo acessar esse tipo de material.
Sobre escritores que não pesquisam é uma coisa muito louca, né? Porque cai, de novo, volto pro audiovisual, que é escrita de roteiro, porque é uma coisa que tá fresca na minha cabeça. Mas a gente vê aí o diretor de Emília Pérez, né, o roteirista de Emília Pérez, que não fez o básico da pesquisa para saber como que se dá a situação dos desaparecidos no México por cartéis, de como que é, às vezes, a vida de uma pessoa trans, que é uma coisa assim que você joga na internet e você consegue compreender. Então, a falta de pesquisa, às vezes, pode jogar a credibilidade de um trabalho lá para baixo, né? Então, por mais que às vezes seja muito imaginativo, que seja bem montado, que tenha, sei lá, falando de livro, que tenha uma capa chamativa, que tenha nome, se aquilo que você escreveu não condiz com o mínimo, né, para se conectar, é, não funciona, simplesmente não funciona. Simplesmente você vai ter mais críticas do que elogios ou do que reconhecimento. Também falando desse filme, é um exemplo clássico, né, do que faltou de pesquisa, de respeito, de interesse, de você ter o seu viés ali na história, a sua visão. Eu acho que isso acaba desmerecendo o trabalho das outras pessoas envolvidas, né? Que na produção de um livro não é só o autor que vai estar ali também. Se ele não faz o papel dele de pesquisar, de tentar entender, aí atrapalha todo o resto. Eu acho que talvez o autor independente ele tenha uma coisa a mais nisso, porque ele tá ali 100% naquela produção, é ele com ele mesmo. Então ele vai querer fazer o melhor que ele puder ali. Tá 100% em todos os aspectos. Me chamou a atenção que também é a falta desse criação de público, né? O teatro fala bastante isso, ou pelo menos falava, né, Amanda? Você tem que criar um público para isso. Então, você tem que ter É a programas. parte mais difícil, né? Você pode ter uma ótima Uhum. peça, um elenco incrível, mas se você não tiver como divulgar e como trazer o público para dentro do teatro, acho que o livro ele vai bem nesse caminho também. Eu acho que a gente está bem nessa pegada. Tanto que a gente está vendo esse sucesso, né? Já tem um sucesso há muitos anos, que são esses saraus que acontecem, que a Cooperifa, assim, é o grande, né, um grande nome, mas sarau pipocando em tudo quanto é canto, slam pipocando em tudo quanto é canto, e agora está tendo muito clube de livro, inclusive clube de livros online, né, que você tem um livro X, às vezes com patrocínio ou não, é muito louco, as pessoas estão fazendo isso por si, né? Sendo que, sei lá, devia ter uma estrutura governamental que fizesse isso, né? Porque a gente tem o contraponto que é a escola, que na verdade faz, no geral, o desfavor, né? Ela burocratiza o livro. Você está lendo aquilo para quê? Para você ter prazer? Não, você está lendo aquilo para tirar uma nota X. Aí você já fala, esse cara aqui eu não gosto porque, enfim, eu tenho um prazo para ler, eu tenho que entender de acordo com o que o meu professor acha que é o entendimento, que é às vezes um único entendimento, ou para o vestibular, que a gente na biblioteca tem muito isso, né? A gente leva às vezes uma tirinha de quadrinho, aí a pessoa já associa ao vestibular, eu não gosto disso. Aí, tá, legal, mas por que você não gosta disso? Isso aí eu tenho que ler pro vestibular, então não curto. E no contraponto, quando a gente leva um autor, uma autora, para bater um papo, uma coisa super simples, a galera pira. A galera pira falando, é isso que tem que ter, tal. Na verdade, eu escrevo também, eu leio isso, eu só não gosto de ler para fazer prova. Aí a gente cai na educação, né? Em como que a educação trabalha o adquirir conhecimento e para quê, né? Que hoje em dia está bem defasado, bem defasado. Mas no caso da produção independente, você falou uma coisa que é verdade, que falta um incentivo de algo que às vezes deveria vir do Estado, né, do governo. Tem muitos editais, né, a maioria dos editais culturais aí abrem
esse lugar para você publicar um livro, né? Tem o pai de uma amiga que publicou recentemente pela Aldir Blanc. A gente ia até tentar falar com ele, mas a gente não conseguiu dessa vez, mas vamos marcar direitinho para conseguir conversar com ele. É um senhor que mora no interior de Minas Gerais. Ele não sabia como fazer para publicar um livro, e aí a minha amiga falou: amiga, o que você acha de publicação por editora? Eu falei: olha, é caro, é complicado. O que eu acho que seria mais interessante é você ir atrás de editais, né? Na época o Aldir Blanc estava aberto, ele foi atrás e ele conseguiu publicar com toda, né, a estrutura ali necessária para você fazer uma tiragem legal de livros. É claro que a divulgação, as vendas e tudo mais, fica tudo por conta da pessoa mesmo, da pessoa organizar, assim como os escritores independentes, por mais que às vezes tenham utilizado uma editora pública, né, ou associada a prefeituras e estado, a divulgação ainda assim é outro desafio, né? Que só vai. Quem vai ter que encarar mesmo é esse autor independente, é ele que vai ter que se desdobrar para criar esse público. Uma outra coisa, né, que está acontecendo bem complicado, que são essas editoras, essa galera aí que está explorando quem escreve com contratos loucos, absurdos, né? Você tem... A Jarid Arraes tem falado muito isso no Instagram dela. Ela tanto de editoras com contratos absurdos, do tipo, ó, se na tua pré-venda você não vender pelo menos metade, você arca com prejuízo e é a preço de capa. E pessoas também com cursos falando, então você faz o meu curso aqui, pessoa nunca escreveu um livro na vida, e um dos vídeos ela fala isso, e aí ela vende um curso falando que você vai ser um best-seller fazendo o curso dela. E a galera vai e investe uma grana e depois fica com aquele BOzão na mão, né? Gastei uma grana com isso, não tive estrutura nenhuma, nem da pessoa que deu o curso, nem da editora, porque a editora não fez a pré-venda, não fez divulgação, não fica nada, e você fica com aquele pepinão na mão lá. Principalmente para quem está iniciando, né? E quer esse caminho de uma editora lá, com selo, coisa e tal, mais classicão, vamos dizer assim. Eu acho que para publicar de forma independente, primeiro você tem que ter muita coragem e você não pode contar com essas soluções fáceis, né? Como curso ou como uma editora que fala assim, manda aí o seu manuscrito, paga essa taxa aqui e a gente resolve tudo para você. Eu acho que é muito além disso, né? Eu acho que também vai depender do apego que o autor tem com aquilo que ele produziu, né? E também, é claro, o acesso à informação de como não cair nesses golpes. A Thaís conversou com uma escritora independente, a Priscila Brito, que escreveu a sua primeira história aos 8 anos, sobre uma estrelinha que só queria ser igual a todas as outras, mas que descobre que ser diferente é o que colore a vida. E nesse momento que a autora descobriu que tinha mágica no ato de escrever e de poder expurgar tudo que ela sentia. A Priscila é formada em jornalismo, trabalha há 15 anos produzindo conteúdo digital, ela vive em São Paulo com o marido, a filha e 2 gatos. É leitora assídua, é fã de cultura pop e de comédias românticas. E a gente vai ouvir um pouquinho do que ela tem para falar pra gente sobre ser uma escritora independente. Eu acho que esse é um processo que todo mundo tem muita dúvida sobre como é você produzir e lançar um livro de maneira independente, que é sem o apoio de uma editora por trás. Mas, eu vou ser bem sincera, esse processo foi o mais fácil para mim, porque eu passei anos estudando como que eu poderia tornar realidade meu sonho de me tornar uma escritora publicada. E nesse meio tempo eu fui me aproximando de pessoas do meio editorial, seja de editoras menores, escritores. Então eu já tinha mais ou menos a ideia de como seria esse lançamento de maneira independente e também sabendo as plataformas que eu poderia
publicar o meu livro, enfim. Eu sabia do processo que escrever não era só escrever, porque quando você publica de maneira tradicional, você entrega o manuscrito para a editora e ela vai fazer todo o trabalho que é de bastidor, seja editando aquele livro, fazendo capa, fazendo a preparação de texto, às vezes uma leitura crítica ou sensível, dependendo do tema do livro. E aí, por fim, tem ali o livro pronto e o escritor, às vezes, nem participa muito desse processo. Então, eu acho que ter participado, ter feito e colocado a mão na massa de todo esse processo de produção do livro, para mim foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito e até mesmo para tirar essa visão meio romantizada do que é ser escritor. E aí, depois de todo esse processo de produção, eu acho que o que é mais difícil é você divulgar o livro. Fazer o marketing do livro é muito mais difícil, porque você precisa ter uma estratégia muito bem definida do público que você quer alcançar e da maneira que você quer alcançar. Hoje em dia, a produção de conteúdo, ela é muito importante para você atingir pessoas que podem se interessar pelo seu livro. Eu acho que um conselho que eu dou para quem vai se aventurar pelo caminho da autopublicação é de estudar bastante o mercado. A escrita do livro ela é muito importante, então você fazer todo o processo certinho para entregar um livro com qualidade para o leitor logo de cara, isso vai trazer um retorno muito interessante lá na frente. Então não faça de qualquer jeito, não faça, vou publicar só porque eu quero publicar. Garanta que o seu livro ele vai ter uma cara, mesmo que independente, ele vai ter uma cara profissional, porque isso vai fazer diferença e vai ser como um seu portfólio. Bom, a Priscila Brito, ela tem livros que exploram temas como amadurecimento, amor, amizade, superação. Tem uma relação ali um pouco com fantasia, às vezes, sabe? O último livro dela, que é um livro impresso, que ela tá, enfim, na divulgação aí, é o Sintonizados. A personagem principal é a Ludmilla, que é uma garota que se sente excluída, né? Ela se vê num momento de mudança ali da adolescência, que ela conhece um DJ famoso, enfim, ela acaba se envolvendo com ele por algumas circunstâncias, e ela se inspirou numa menina que ela conheceu num projeto que ela trabalhou assim como voluntária, que era uma menina de uma casa de acolhimento, né, que a gente chamava antigamente de orfanato. Essa menina, ela nunca tinha lido um livro que tivesse uma protagonista negra, né, alguém que se parecesse com ela, e a Priscila, ela sempre gosta de colocar umas protagonistas assim, né, acaba gerando uma identificação, né, eu também, como eu não sou uma pessoa branca, eu acho muito legal isso. Outro livro dela, que é incrível, Desconectada, que eu li ele na versão, né, digital. Eu não conseguia parar de ler, porque é muito interessante. É uma história de uma adolescente que ela vai passar um tempo com os avós, uma fazenda que eles compraram, e aí tem alguns mistérios, tem fantasma, tem um garoto que ela se envolve. É uma história adolescente, mas mesmo sendo uma mulher de quase 40 anos, eu achei super divertida e interessante, sabe? É uma coisa leve, meio sessão da tarde. Eu tava lendo livros de terror antes, então foi bem um respiro, assim, pra mim. Alguns outros livros, assim, diferentes, que é o Sobrevivendo a Amores e Zumbis, né? Zumbis que eu gosto bastante, inclusive, e Os Sonhos de Maia. Ela mistura ação, reflexões, relação entre a realidade e a fantasia também, né? Nesses outros dois livros. E é bem fácil de achar esses livros dela. Eles estão disponíveis na Amazon, e o Sintonizado dá para comprar na Shopee, no Mercado Livre, também diretamente com ela. E ela manda um marcador muito fofo, um marcador de página, que eu fiquei apaixonada. Ela tem perfis no Instagram, no TikTok, no YouTube também ela tem um canal, ela tem um blog dela. A gente vai deixar depois os links na descrição do episódio. E é bem legal de acompanhar, porque ela divulga os livros dela, mas também um pouquinho da vida dela, do processo criativo e dicas, né, de escrita mesmo. Isso é bem legal. Então é bem enriquecedor seguir ela durante esses anos todos aí
nas redes sociais. Um exemplo, né, de como, tornando um editor independente, que nem ela fala, tá 100% envolvida em todo o processo, né, de diagramação, de arte, de divulgação, que é a parte mais difícil. Então, não tem como não ser um produtor de conteúdo digital se você não quiser divulgar esse livro, né? Tipo, a única forma de você divulgar para atingir, no caso, o público dela, né? Que é um público mais teen, mais que tem referências de cultura pop, etc. Essa galera tá na internet, essa galera tá no TikTok, tá no Instagram, e é lá que essas pessoas vão poder visualizar e se conectar com a sua obra de alguma forma. Então, o escritor independente, além de tudo, ele tem que ser um produtor de conteúdo digital, ele tem que manjar um pouquinho de arte para saber o que que ele vai querer, o que que vai encaixar ou não ali como arte do livro dele. É, é bastante coisa e é bastante desafiador. Eu acho muito corajoso da parte de quem faz, mesmo tendo essas outras, né, essas facilidades como a publicação pela Amazon, as outras plataformas de autopublicação que são de nome e que são confiáveis. Ainda assim o processo ainda exige muito de uma pessoa que está publicando sozinha. É verdade, é muito doido mesmo, né, cara? Porque num outro esquema, num outro formato, você tem uma editora basicamente trabalhando para você, né? Para fazer a divulgação, para fazer tudo. E mas é bem aquilo que ela falou mesmo, né? Dela ser 100% responsável por aquilo. Então tudo, não vai ter ninguém pro bem e pro mal dando pitaco, né? No sentido, ó, isso aqui tem que mudar, e às vezes você não quer mudar, ou alguém te alertou, né? Ó, isso aqui não tá legal, você vai lá e olha e fala, putz, cara, é verdade, isso aqui não tá legal mesmo, deixa eu mexer nisso aqui. E não é só o livro, né? O processo todo, né? Que nem vocês falaram, você tem que fazer a sua divulgação, você é o seu vendedor, você vai fazer a sua capa, você tem que manjar um pouquinho de arte, ou sei lá, tem que ter uma troca com alguém aí que faça por você. É um outro rolê, é uma outra forma de lidar com tudo isso, né? Do que somente sentar lá, escrever e falar, ó, somente não, né? Que é coisa pra caramba você sentar lá e escrever um livro, uma poesia, o que você vai produzir. Mas tem uma outra esfera de complexidade envolvida aí. Até porque se você não tiver essas outras habilidades, né, de repente fazer num software de diagramação ou de saber fazer ali uma arte para a capa do seu livro, ou até de não ser muito ligado às redes sociais, saber como analisar, né, métricas, essas coisas, você tem que ir atrás de um profissional, né? Você, ainda assim, esse trampo é seu, de ir atrás de um profissional, de alguém que você confia ou acredita no trabalho para compor aquela obra junto com você. Então, ela até tem um vídeo no canal dela no YouTube que ela relata detalhadamente todo o processo dela para fazer esse último livro. Então, ela conta todas as etapas, os perrengues, o que ela teve que fazer, a reserva que ela teve que fazer para a parte de impressão, né, que é importante também, que é o final, mas gasta bastante, a capa, enfim, o processo, que ela teve que parar um pouquinho para escrever, depois ela retomou, foi até melhor. Então, é um processo que é bem complexo já numa editora normal. No produção independente é 1000 vezes ainda mais, né? Esse lance da gráfica também já é um rolê, todo um rolê complicado. Às vezes a gente está lá na biblioteca e quer enviar para a gráfica uma coisa simples, né? Muitas vezes, nada muito complexo. Gente, a gráfica devolve uma outra coisa, por quê? Porque a gente não fez do jeito certo, né? Tu fez o fechamento do arquivo da maneira certa, com os pontos de corte, tal. É um puta de um trampo, porque às vezes quem tá aqui, a gente tá do lado de fora, acha que é só mandar pra gráfica e eles vão imprimir, vai sair do jeito que você tá imaginando na tua cabeça, só que não é assim. Então, tem muitos detalhes aí que a gente não faz ideia. Quando a gente começa a conversar com a gráfica, é outro mundo. Eu fiz trabalhos offline, assim, na área de marketing há muito tempo e dava muita cabeçada no começo, era muito complicado. Agora, no caso de um autor desses, independente, ter todo esse controle, esse conhecimento, a pessoa tem que aprender a fazer um negócio ali
minuciosamente para sair do jeito que ela quer. Acho que a própria Jarid, ela fez o primeiro livro dela, porque eu já fiz um workshop dela, já participei, que não ficou legal, ficou, o livro ele começou a desmanchar depois de um tempo, né? Pelo que eu me lembro. Então, tem que ter muito cuidado nesse momento, na escolha do material, na escolha de quem vai finalizar esse trabalho. Daí a gente vai agora para nossa indicação de conteúdo, as nossas leituras desviantes. Quer começar, Daniel? Posso começar. Deixa eu ver, eu tinha anotado aqui. Ah, gente, tô meio na dúvida aqui do que eu vou indicar. Indica, se tá na dúvida entre dois, indica os dois. Indicar os dois? Então tá. Deixa eu pegar o nome certinho aqui do outro, que eu escrevi em algum lugar. Bom, hoje eu estou com duas indicações, uma aqui para leitura e a outra é um outro podcast que eu acho que já nem existe mais, cara. Mas, enfim, não existe, mas está no ar, né? Eu acho que isso também é importante, né, cara? Não precisa existir para a vida inteira para falar que aquilo é bom. É um podcast bem bacana. O nome é Escriativos e aí tem um subtítulo bem interessante. Você deveria estar escrevendo. É uma galera que também não é independente, tá? É uma galera que se juntou, já tem uma certa experiência com escrita e eles vão dando dicas e vão conversando sobre, enfim, esse processo todo aí que a gente sabe que é bem complexo. E o outro é a própria Jarid. Eu sei que ela está com um livro novo para sair aí, mas eu indico o Redemoinho em Dia Quente. Fechar com essa hoje aqui, tá legal? Beleza, vou anotar esses aí, que eu sou consumidora assídua de podcast também, né? E eu li algumas coisas sobre a Jarid esses dias, fiquei bem interessada nos temas que ela aborda, né? Ainda não li nenhum livro. Ela tem uma carreira bem bacana. Ela começou lá com os cordéis e tal, trabalhava com um coletivo de cordéis. Eu tenho alguns cordéis dela sensacionais. Que também já está dando essa temática dela de pessoas trans, tal, e que ela também vai trabalhar nos livros. E essa galera do coletivo aí, Criativos, também é bem bacana porque é leve, não é uma coisa pesada. Boa. E você, Thaís, quais são suas indicações de hoje? Da Jarid, né? Continuando, eu já li o livro, eu tenho o livro dela, que é o Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, é maravilhoso. Sensacional. Eu tenho esse e tenho Lendas de Dandara, que transforma a Dandara, a mãe do zumbi, em uma heroína. Nível Marvel, assim, é muito legal. Indico para ler para criança, assim, também. Né? Crianças de todas as idades. Arrasou, eu já ouvi falar desse livro, bem bonito. Agora, tem mais uma dica, assim, Histórias Curtas de Horror. É um livro que tem contos de vários autores dos clássicos, né? Tipo Edgar Allan Poe, Bram Stoker. É um livro grosso, assim, vale muito a pena. Você tem um compêndio de. Se quer aprender o que é horror, esse livro é excelente. E uma dica extra, né? Eu gostaria de indicar um anime que chama Zenshu, que é a história de uma diretora, uma mangaka, produtora de animes ali. Ela é aquela pessoa que trabalha, é só ela que sabe fazer tudo, ela faz tudo sozinha. Então ela se engasga quando ela tá comendo e ela acaba indo para outro mundo. E nesse outro mundo é o mundo de um filme que ela assistia quando era criança, que ela era apaixonada, ela cresceu assistindo aquele filme e ela começa a mudar a história, porque ela vai com o poder de desenhar. Então, quando tá acontecendo algum ataque ali, ela começa a desenhar personagens para combater os outros personagens, enfim. E chega um momento da história que a diretora aparece na forma de um pássaro e começa a falar para ela: não adianta você fazer nada que não vai mudar o final. Então é bem interessante assim, essa discussão do autor, diretor, que quer ter o controle de tudo, que só ele sabe fazer tudo, também dela tentar mudar uma história que não é dela. Minha indicação principal é que eu tenho consumido muito audiobook, né? E um dos melhores que eu ouvi agora no começo do ano foi
a Rita Lee outra autobiografia. Eu acabei ouvindo os dois na sequência, né? O primeiro livro, uma autobiografia, e o segundo, que eu achei extremamente impactante, porque ela descreve toda a experiência dela desde que ela descobre que tem câncer, né? É ela mesma quem escreve o livro, e aí tem o filho dela que faz a revisão, se não me engano, é o filho dela que faz a revisão, entre às vezes, né, corrigindo alguma coisa que ela não se lembrou muito bem, ou que ela acabou errando alguma coisa, e eu achei isso muito, muito legal. É narrado pela Mel Lisboa, né, que é uma maravilhosa, que já interpretou a Rita no musical. Ela faz a narração dos dois livros, eu indico dois, mas principalmente o último, né, porque aí a gente vê uma Rita mais até cansada, né? Mas com uma perspectiva um pouco mais pausada da vida, né? Até mesmo pelo momento que ela tá vivendo. E aí ela faz algumas reflexões sobre a carreira e tudo mais. E eu achei um livro sensacional, sensacional mesmo. Ah, bacana, fiquei curioso também. Nunca não tive essa experiência ainda direito com audiobook, só peguei uns para testar, mas vou curtir. Posso falar por enquanto da Audible mesmo, que tem bastante títulos, narrações muito boas. E esses dois da Rita foram sensacionais. Então, tava ouvindo recentemente também o do Ney Matogrosso, Vira-Lata de Raça, o nome do livro, que também é muito sensacional. Ele fala sobre toda a carreira. Uma coisa que eu não tinha ideia é que ele começou a carreira dele, tipo, já aos 31 anos, 31 ou 35 anos, foi depois dos 30, assim. E a história pregressa, a vida artística dele também já é muito, muito interessante. Então, na falta de um, tem aí 3 indicações de audiolivros para vocês, tá bom? Na Audible também? Na Audible também. Tá A Audible pago? patrocina nós. É pago Então, alguma coisa? ele tem alguns que tem, né, a amostra de livro gratuita, outros têm Legal. alguns que são gratuitos para você ouvir na íntegra, mas a plataforma ela é paga. Mas eu comecei com ela com 3 meses gratuitos. Ah, Eu fiquei os 3 primeiros meses assim sem pagar e ouvindo vários e vários títulos muito bons. Então ficamos por aqui, pessoal. maravilha, gente. A conversa foi muito boa. Rendeu Rendeu bastante. bastante. Falamos de várias coisas. A gente se vê na próxima, então. Ou se ouve na próxima, no caso, né? É isso aí, pessoal. Obrigada a você que nos escutou até aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas suas plataformas de áudio preferidas e ativar as notificações para não perder nossos próximos episódios. É só procurar por Leitores Desviados no Spotify, Orelo, Castbox, Deezer, Spreaker, YouTube e por aí vai. Também fica de olho nas nossas redes sociais. Lá a conversa continua sobre assuntos que a gente traz aqui e você fica sabendo quando saem os próximos episódios. @Leitores Desviados no Instagram e no Blue Sky. E Leitores Desviados no YouTube. Segue a gente também nas nossas redes sociais. @MendiBlue no Instagram e MendiBlue tudo junto no Blue Sky. No Instagram e Blue Sky, onde está a Margarida? No Instagram, @Daniel.SanchesPereira. Esse episódio foi produzido e apresentado por Amanda Gonçalves, Daniel Sanches e Thaís Margarida. Entrevista e pesquisa, Daniel Sanches e Thaís Margarida. Roteiro, edição e identidade visual, Amanda Gonçalves.